Nós começamos com a pré-história da administração. A existência do homem, né, ela é dividida em períodos, né, e o Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, né, começou há cerca de 2,5 milhões de anos, quando os antepassados do homem começaram a produzir os primeiros artefatos em pedra lascada, né, destacando-se de todos os outros animais. Né? Durou até cerca de 10 mil anos antes de Cristo, quando começou-se o que eles chamaram de Neolítico. Né? Bom, os humanos eram essencialmente nômades, caçadores e coletores. Deslocavam-se constantemente em busca de alimentos. Desenvolveram os primeiros instrumentos de caça feitos de madeira, osso ou pedra lascada. E esse conhecimento que eles tiveram, né, que começa a distinguir os nossos antepassados de outros animais na história deste planeta. Bom, aí vem o período paleolítico, né, o Homo sapiens, primeira forma de subsistência dele, que era caçador-coletor, né? Ele começa a realizar uma caçada com um trabalho mais aprimorado, né? Ele passou a planejar, né? Ele passou a ter um estudo de logística, né? Qual que era a imigração das caças, né? Então ele antecipava as rotas de imigração, né? Definia locais onde acampar, preparava víveres e armas, né? Então passou-se a ter um planejamento. Muitas maneiras de pensar-se isso são as gravuras, né, rupestres que tem em algumas cavernas que nos chegou, né, deste período, onde havia desenhos, né, e muitos desses desenhos mostravam homens, animais e armas, né, e como abordar o animal. Então, imagina-se que eles faziam um planejamento nas cavernas, né, desenhando com uma maneira de se comunicar e todos entender o que iriam fazer. E foi uma forma de o conhecimento começar a passar, né, para que eles pudessem, né, e cada vez mais crescer. Bom, com o desenvolvimento da humanidade, ela começa a se organizar de outras maneiras, né? Os humanos deixam de usar peles de animais como vestimenta, né? Perceberam que poderiam ter tecidos de lã, linho, algodão, que eram muito mais confortáveis que as peles dos animais, né? Indicadas para todos. Para cada atividade você poderia ter uma roupa específica, né? Então começa a surgir aldeias que se especializam em produção de roupas, alimentos, conforme sua necessidade. E elas passaram a comercializar com outras aldeias, né? E criaram um sistema de troca baseado numa moeda ou numa semente que fazia o papel de moeda. Né? As sementes eram diferenciadas umas das outras, cada um tinha o seu valor, né? E haviam as trocas de sementes por roupas, por alimentos, né? Alguém que não produzia tal coisa comprava de outro, e assim eles começaram a criar o comércio. Vocês percebem que o conhecimento era fundamental para o desenvolvimento dessas sociedades. E as aldeias começam a se virar cidades, né? Uma revolução urbana, né? Conta-se aí 4 mil anos antes de Cristo, né? Na Mesopotâmia, hoje conhecido como Iraque, né? Os sumérios criaram aritmética, escrita e formas de administrar as coisas, porque o rei precisava controlar, né? O rei ou o mandante, né? Precisava controlar tudo.
Bom, o Egito, 3.100 anos antes de Cristo, ele é unificado, aquela região toda, né? E eles tinham uma coisa muito previsível, que era as inundações do Rio Nilo. Tinha a época do ano certinho que ele inundava. Inundava, as margens ficavam férteis, né? Quando voltava as margens voltavam a ser margens, né? O rio ficava menos inundado, né? Ficava um rio mais normal do Nilo, né? Podia se plantar naquelas margens, né? E aí, daí surge uma civilização, né? Um faraó que passa a governar isso, por quê? Porque ele tinha uma organização militar com ele. Então, o exército regular com soldados assalariados, né? Ele cria uma rede de fortes conselheiros para suprir esse exército e controlar esse império, né? E parece-me que eles tinham uma mania de construir pirâmides. E essas pirâmides precisavam de uma solução de gerência muito grande. É só para vocês terem uma ideia, a Quéops, né? 2.300.000 blocos de pedra de 2,5 toneladas, né? Se um caminhão com um eixo só carrega 8 toneladas, ele levaria 3 desses blocos de pedra. Aí, uma carreta 25, opa, levaria 10. Né? E, só que não tinha caminhão naquela época. Né? E estima-se que foram utilizados 100.000 trabalhadores entre os anos de 2.589 e 2.566 a.C. para construir Quéops. Tem a região do Iraque, né, 2.000 anos antes de Cristo, os sumérios entram em decadência e são denominados pelos babilônios. E esse povo, né, passa a ter registros meticulosos de transações comerciais e surge o código do rei Hammurabi para criar regras que regulamentassem a vida das pessoas e principalmente o comércio entre elas, né? Então, esse homem entrega a outro ouro em depósito, mostrá-lo-á a uma testemunha, combinará os termos do contrato e fará então o depósito. Olha aí, está surgindo alguém com atividade de banco. Mesopotâmia foi controlada depois pelos assírios, né, no século XIV a.C., né? Eles tiveram importantes avanços no campo da organização militar, né? Eles criaram um exército que seria capaz de fazer campanhas de até 500 quilômetros de sua base. Para isso, logística de transporte, né? De tudo, suprimentos, armas, munição, depósito de suprimentos, colunas de transporte, companhias para a construção de pontes para atravessar obstáculos. Tá? Olha como vai se avançando o conhecimento e a gestão do conhecimento para que isso viabilize, né, as conquistas. Bom, os babilônios tomam a Mesopotâmia. Estamos falando aí de 600 anos antes do nascimento de Cristo. Os assírios são derrotados pelos babilônios e o rei, né, Nabucodonosor, constrói uma das maravilhas do mundo antigo, né, os jardins suspensos da Babilônia para a princesa Amidis. Não há evidência, né, de que existiram os jardins suspensos, né, se são míticos ou não, né? As inscrições encontradas, né, representam apenas talvez o ideal romântico de um jardim oriental, mas não há essa evidência. Né? Mas os babilônios, eles tinham, né,
eles passaram a usar as cores, não só para enfeitar cidades, né, tijolos e ladrilhos coloridos, mas para diferenciar os estoques nas fábricas de tecido, para controlar os estoques dos celeiros, né, marcando o ano da colheita. Né. Um sistema de incentivos salariais também eles criaram para a produção na fiação e tecelagem. Bom, nessa época, a religião e a administração estavam muito próximos. Né? Tanto que os dirigentes de, um, de uma cidade, de um estado, né, geralmente eram reis sacerdotes, ou os dois se associavam. Né? Bom, na Mesopotâmia surgiram, além disso, as cidades, estados, né? Formação de uma classe de funcionários públicos, invenção de contabilidade primitiva, legislação, estrutura de colaboração e coordenação entre cidades e estados, planejamento de longo prazo, administração de grandes projetos de construção, né? E a forma de exercer o poder, que era exércitos profissionais e formado por pessoas especializadas na atividade de guerra. A Grécia nos trouxe o que se chama democracia, né? Um legislador Solon de Atenas, né, criou, né, princípios todos iguais perante a lei, e o povo governa a si próprio. Assembleias com a participação de todos para decidir, todos homens, né, que não são escravos. Platão, né, na sua obra, ele fala da desvantagem da participação do povo nas questões de conteúdo especializado, né, e a vantagem de um governo de poucos esclarecidos, né, a autocracia. Né. Bom, mas essas discussões de democracia vêm até os nossos dias. Métodos, né, eles começam a ter a investigação sistemática, não mais aceitar explicações da mitologia, né? Você tem que observar a natureza. Platão, né, o conhecimento vem da especulação conceitual e não da experiência que é transitória. E a outra questão, Aristóteles, conhecimento começa com o estudo da realidade, né? O que nós chamamos de perspectiva empírica. E os gregos, né, criaram o aratê. Né? O melhor que se pode fazer seria a qualidade. Bom, os gregos criaram a democracia, né? Os executivos eleitos pelas assembleias dos cidadãos que iam executar as organizações públicas, né? Criaram a ética, método, estratégia e o ideal, né, para ter a qualidade. Outra civilização que vocês devem ter estudado nas suas aulas de história é a civilização romana. 8 séculos antes de Cristo até 4 séculos depois de Cristo, o Império Romano. Ele criou 3 sistemas de governo: realeza, república e império. Né? Uma população de 50 milhões de habitantes, que ia da Inglaterra até o Oriente Próximo. O Oriente Próximo seria o Oriente Médio, parte lá chegando na Mesopotâmia, né? E o norte da África. Bom, para administrar largas extensões, eles criaram um império comparado, né? Um império multinacional de muitas nações, muitos povos, né? Então eles precisavam controlar essas províncias e, o mais importante, recolher impostos, né? E para isso eles precisavam ter funcionários civis, militares, e que propiciasse uma infraestrutura para que gerasse receitas
né, e pudessem cobrar impostos. Bom, o sistema dividir para governar surge dos romanos, né? As colônias organizadas e administradas com os padrões das instituições políticas de Roma nos levavam à forma de administrar romana, né, de Roma para cada província conquistada. Um sofisticado sistema de infraestrutura, eles passaram a criar estradas, portos, aquedutos, redes de esgotos, né, monumentos simbólicos, né, e cidades. Bom, foram os primeiros, o nome tributo, né, contribuição que cada cidadão oferecia para sustentar o seu Estado, que lhe dava segurança e o direito de ter uma atividade econômica dentro do Estado, né? Então, as Forças Armadas seguiam um critério profissional de alistamento, regulamentadas, tinham um plano de carreiras, né, e eram organizadas. Os centuriões, as corporações oficiais, e o comando em campanha, né, eles tinham formas de motivar os funcionários, transferir códigos de disciplinas, enfim, usavam de uma série de modos de comunicação, né, que é o que a gente chama de liderança em administração. Então, a Roma, ele conseguiu criar uma forma de administração central, né, que administrava províncias, né? Era um império com multinações sendo administradas por Roma. Criou-se diversos tipos de executivos, né? Senadores, magistrados, cônsules, imperadores, né? As redes de estradas para a comunicação entre as unidades do império, né? Grandes empresas privadas, administração de projetos de engenharia e construção, exército profissional, né? Para tudo isso precisava de um planejamento e controle das finanças públicas, né? Uma autoridade formal com regras de convivências definidas legalmente, né? E a valorização da propriedade, que era muito importante para os romanos. O Império Romano começa a ter seus problemas e ele começa a perder o poder. E nesse vazio, né, aquela igreja que Cristo falou para Pedro construir no centro do poder no mundo na época, que era a cidade de Roma, né, ela começa a ter forças, né, e ela começa a ocupar o espaço do Império Romano que estava em decadência, né, e herda o sistema romano de administração territorial, né? Dioceses, províncias, vigários, né? Vocês conhecem esses termos, isso vem dos romanos, e foi utilizado para a Igreja Católica ir administrando da sua forma o mundo. Tá? Nomenclatura dos administradores, criou poderosa administração central até hoje. Né? A Igreja Católica é centralizada em Roma. Né? Assessorias, a propagação da fé, preservação da doutrina, formação de sacerdotes. Né? Essa estrutura preservou e fortaleceu o que os romanos criaram: hierarquia, disciplina, descentralização das atividades e centralização de comando. A atividade era descentralizada, mas o comando seguia o comando central de Roma. Né? Isso a gente vê até os dias que estamos vivendo. Na Idade Média, né, o sistema feudal, aí já começa o misto de poder do Estado com a Igreja, né, uma ocupação do espaço político, necessidade da população se agregar ao redor dos senhores feudais. Né? Por quê? Eles precisavam da proteção de alguém. Né? Então, agregar ao redor dos seus soberanos.
aí começa a associação de artesãos ou de empresários do mesmo ramo, que são as guildas, que regulamentam o trabalho dos associados, né, estrutura hierárquica das empresas, né, aquela do mestre artesão, né, e tem os seus aprendizes. Empregados com partilho da tecnologia, não eram algo, mas o mestre artesão tinha todo o conhecimento, mas os empregados iam aprendendo, um dia poderiam virar mestres artesão. Tá? E já vem uma questão muito importante de São Tomás de Aquino, que era uma ética religiosa católica. Né? Olha, não vá vender produto defeituoso de propósito. Né? Pena de compensar o comprador quando a falha for descoberta. Né? Então, você começa a criar éticas, né, para não, não passar a perna em outras pessoas. Seria isso. Se a Idade Média, né, o feudalismo foi considerado a Idade das Trevas, o Renascimento vem com ideias novas. Né? No campo político, o surgimento do Estado mais moderno, né? Os senhores feudais começam a perder poder, né? E o poder passa a ser centralizado em países ou cidades-estados. Né? Bom, os valores humanistas, né? Melhoria da condição individual, desenvolvimento pessoal, retomada de conceitos estéticos gregos, artistas passam a ser reconhecidos pelo público e financeiramente. Né? Há apoios e incentivos da igreja, do Estado e das guildas. Né? Quando você vai casar uma princesa, você precisaria antes mostrar a foto dela para o pretendente, né? E receber a foto do pretendente, né? Para ver se estava à altura de continuar esse negócio de Estado. Né? O casamento entre príncipes era um negócio do Estado. Né? E quem que fazia as fotos? Né? Sem máquinas fotográficas, eram artistas que pintavam. Né? E no Renascimento, pinturas fantásticas, né? De reis, de príncipes e tudo mais, né? Que eram uma das formas de você apresentar pretendentes, né, para fazer um negócio de Estado ou uma união entre Estados.